Porque no começo é assim, depois começa a fazer viagens fora do corpo, depois começa a ter angústias, depois muitas coisas, e às vezes é só um buraco gigante porque o buraco se amplia, porque Deus não está mais ali, há outras coisas. A vida, e você vive sob um espírito de engano, porque tem gente que no fim das contas assiste essas coisas, ou seja, penso em um adulto que fala como uma criança, um adulto que deixa trocar a fralda. Porque é desse tipo de coisa que estou falando, parece normal. A pessoa olha e pensa, mas qual o problema? É normal, não é? A gente sempre vê adultos deixando que troquem suas fraldas, certo? Ou seja, a pessoa começa a chamar o certo de errado e o errado de certo. E isso vira normal. Nós precisamos ficar atentos. O Senhor Deus não permite isso para nós, nem deveria estar escrito na Bíblia. Deveria ser algo matemático. Se eu creio em Deus e não confio em pessoas ou em nenhuma prática. Amém. Deveria ser normal, mas não é. Ok, vamos ver aqui. Sobre os necromantes, ou seja, pessoas que evocam espíritos, porque há quem vá até alguém para perguntar quem se manifesta. Eu entendo que talvez, não sei, você perdeu alguém da sua família e tem uma grande vontade de ouvir seu filho, sua mãe que fale porque sente saudade. Muita gente procura o espiritismo também quando perdeu alguém da família e quer saber disso. Vamos lá. E então aquela pessoa diz coisas verdadeiras. Sim, mamãe, você se lembra quando fomos ao parque e a mãe? É ele, eu reconheço. Gente, a Bíblia diz, digam comigo, a Bíblia diz que não é possível. Então, se não é possível, quem é que se manifesta? Me digam vocês. Se não é possível que uma pessoa que morreu volte, quem é que se manifesta? Demônios, que obviamente conhecem as histórias, estamos falando do mundo espiritual. Então não pense, no começo parece bonito, o diabo não vem com chifres. No começo parece tudo tranquilo, tudo bonitinho, mas não é assim. A longo prazo, a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele na vida dessas pessoas. Essas pessoas ficam presas assim. O que mais me impressiona é que tem gente capaz de pagar uma fortuna para conseguir coisas dessas pessoas. Depois se convertem e dizem, mas por que nós damos oferta na igreja? Eu digo, não sei. Uma senhora veio até nós, ela gastou 2.000 euros em bolos. Eu pergunto, mas quanto custavam essas fatias de bolo? Quer dizer, ela fazia o bolo e dizia para ela, come porque assim seu marido volta. E aquela começou a comer e comeu 2.000 euros em bolos. Ou seja, come o bolo, come o bolo, come o bolo. E o marido cada vez mais envolvido com a outra, ela cada vez mais sozinha e cada vez mais pobre. Gastei todos os meus bens em bolos. Ou seja, por que vocês acham que o diabo está brincando com a vida dessas pessoas? Há alguns que são charlatães, outros não. Mas você abre portais para o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. O diabo quer roubar, matar e destruir. E então havia um homem que morreu, ele se chamava, era um homem rico. E havia outro pobre, o pobre se chamava Lázaro. E depois tinha o Henrico. E quando Lázaro morre, ele está na presença de Deus e Henrico não. Henrico diz, escuta Abraão, porque eles estavam lá conversando com Abraão, não dá para mandar alguém aqui para a terra, avisar meus parentes que enfim, nós estávamos errados. E Abraão diz, eles já têm os profetas, já tem pessoas lá para dizer isso a eles. Hoje Deus está me usando para te dizer isso. Se não acreditarem neles, não acreditarão nem em mim. Pode até descer Abraão para te dizer que não é certo. E depois ele diz uma coisa maravilhosa no Evangelho de Lucas. Há um abismo entre nós. E isso significa que não há como passar de uma realidade para outra. Quem se manifestar serão demônios. Há uma passagem na Bíblia muito interessante que fala sobre isso, que é sempre muito... que é do profeta Saul em 1 Samuel 28, do versículo 7 ao 20, onde diz assim, então Saul disse aos seus servos, procurem para mim uma mulher que saiba evocar espíritos, e eu irei consultá-la. Os servos lhe disseram, em Endor há uma mulher que evoca espíritos. Então Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e partiu acompanhado de 2 homens. Então vamos parar aqui. O próprio Saul havia promulgado uma lei
Quem praticar magia ou evocar espíritos deve ser condenado à morte. Quem foi que fez isso? Saul. Quem estava procurando os espíritos? Saul. Sempre assim, esses governantes maravilhosos. Então diz que ele se disfarçou. Por que ele se disfarçou? A Bíblia nos ensina que ele era mais alto 20 centímetros do que todos os homens da época. Ou seja, ele era altíssimo e ainda por cima era o rei. Então, com certeza, ele fez igual ao personagem do Senhor dos Anéis e foi procurar essa mulher. Chegaram à noite, porque obviamente ele tinha medo da mulher, e Saul lhe disse: diz-me o futuro, por favor, mediante a evocação de um espírito, e faz subir aquele que eu te disser. A mulher lhe respondeu: olha, você sabe o que Saul fez, como ele exterminou do país os evocadores de espíritos e os adivinhos. Por que então você arma uma cilada contra a minha vida para me fazer morrer? Saul lhe jurou pelo Senhor e disse: tão certo como o Senhor vive, nenhum castigo te atingirá por isso. Então a mulher perguntou: a quem devo fazer subir? E ela respondeu: faz subir Samuel para mim. E quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu és Saul. O rei lhe disse: não te preocupes. O que vês, mulher? Vejo um ser sobre-humano que sobe da terra. E ele lhe perguntou: que aparência tem? Ela respondeu: é um homem idoso que sobe envolto em um manto. Então Saul compreendeu. Diga como é. Saul compreendeu que era Samuel e se inclinou com o rosto em terra, prostrando-se diante dele. Samuel disse a Saul: por que me perturbaste fazendo-me subir? E Saul respondeu: estou em grande angústia, pois os filisteus me fazem guerra e Deus se afastou de mim. Diga como é. Deus se afastou de mim. E não me responde mais. Diga, não me responde mais. Nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me digas o que devo fazer. E Samuel disse: por que me consultas? Se o Senhor se afastou de ti e tu te tornaste seu adversário. O Senhor agiu conforme havia anunciado por meio de mim. O Senhor está tirando de tuas mãos o reino e o está dando a outro. A Davi, porque não obedeceste à voz do Senhor e não deixaste que sua ira se descarregasse contra Amaleque. Por isso o Senhor te trata assim hoje. Junto contigo, o Senhor entregará também Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. O Senhor entregará também o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Então Saul caiu de repente, estendido no chão, apavorado pelas palavras de Samuel. Além disso, ele estava sem forças porque não tinha comido nada o dia todo até a noite. Pergunta: Deus não responde ao rei Saul. Deus diz: não te respondo nem por sonhos, nem por meio dos profetas. Não quero mais te responder. Então acontece isso. Ele evoca um espírito e Deus diz: tá bom, vou te responder. Existem 3 teorias aqui, apresentadas pelos teólogos. A primeira não, é uma história inventada só para dizer, é menos plausível. A segunda tudo bem, Deus fez uma exceção porque queria transmitir algo. Condena Saul e também muitos pastores que são assim, mas é improvável. Deus não vai contra si mesmo. Se ele não quer responder, não é que faz uma exceção, ele simplesmente não quer responder. Quem respondeu? Veja, nós temos... E me disse, ele não viu, pela descrição da mulher, parecia que era Saul, mas não pode ter sido Saul antes, porque Saul obedece a Deus e a Bíblia diz que não se pode voltar. Era certamente um demônio que conhecia a sentença que Deus havia dado a Saul. O que me assusta é que hoje mesmo pode estar aqui conosco, então também deu um futuro a Saul e a sua família. A Bíblia diz não, digam como é, a Bíblia diz não. Então, enquanto a Bíblia diz não, a Bíblia também diz na carta aos Hebreus que Deus determinou que o homem morra uma só vez. Depois disso vem o juízo. Digam como é. Quantas vezes se morre? Uma só vez, talvez tenhamos a passagem aqui. Não temos. Hebreus 9, 27. Bíblia, como está estabelecido que os homens morram uma só vez? Quantas vezes está estabelecido? Portanto, não pode haver reencarnação. Por que a Bíblia é contra a reencarnação?
Porque a reencarnação diz assim: de vida em vida eu me purifico até me tornar um espírito de luz. Ou seja, uma pessoa perfeita. Se fosse assim, para que Jesus veio à Terra? Nada, é uma caminhada, porque a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados para que tenhamos vida. Ele nos purifica dos nossos pecados. Eu não preciso morrer e renascer para poder ser purificado. Ele já me purificou. Portanto, a reencarnação nega aquilo que Jesus veio fazer na cruz. É por isso que a Bíblia diz não. Então, como está estabelecido que os homens morrem? Depois disso, vem o juízo. Me digam onde vocês colocam o purgatório aqui dentro? Não existe. O purgatório não existe. Mas a Igreja Católica inventou o purgatório no século XII. Antes não existia purgatório. O purgatório também ali, como nasceu, como foi criado. Antes vinha de uma tradição do Talmud, onde se dizia... No Talmud se dizia que depois que uma pessoa morre, há um tempo de purificação, mas não diz onde, como, quando. É uma ideia do Talmud encontrada em Veneza. Depois o purgatório é considerado um lugar onde as almas sofrem. Então você está lá sofrendo para se purificar. Eu fiz isso, então você fica lá 1000 anos para se purificar porque matou alguém e está purgando. Te parece que é um Deus de amor, realmente te mantém na prisão por 10, 20. Depois tem as missas, a missa pelas almas do purgatório. Pagam para ver se tiram aquela tia amada do purgatório. Porque dizem que para sair do purgatório, ou você tem que fazer missas em sufrágio, como quem diz, vamos lá, Deus, vamos acelerar esse processinho. Ou então daqui nascem as indulgências. Hoje, se você vai a Roma e passa pela porta do Vaticano, todo mundo pensa, pecados perdoados. Gente, isso é uma brincadeira que estamos fazendo. Essas são coisas que nasceram na época negra da igreja para acumular dinheiro. Não existe isso. Lutero se rebelou porque eles iam lá dizendo, você quer ir para o céu? Sim. Você quer que sua mãe vá para o céu? Minha mãe morreu. Você quer que ela vá para o céu, para o inferno ou para o céu? E se sua mãe está no purgatório, você tem que tirá-la de lá. Assim nasce, como nasce essa teoria de que as almas santas, ou seja, Maria, os vários santos, São Francisco, todos aqueles que tiveram uma vida bela, então que não estão aqui, têm, segundo essa teoria, muitos méritos e têm graça em abundância porque tinham para si e também para dar de presente, porque eram santos demais. Então, se eu pago e faço uma missa ou algo assim, Maria ou São Francisco, São Pepino, Santo Antônio, que eram pessoas muito boas, me dão um pouco das coisas boas deles e tendo um pouco das coisas boas deles, eu poderia então ir mais facilmente. Parece, sei lá, o sistema de milhas do avião. Compro milhas para poder ir de primeira classe. Ou seja, é uma loucura. Não existe, não existe. Biblicamente não existe. Digam comigo, biblicamente não existe. E depois dizem, nós intercedemos, nós não intercedemos. A Bíblia diz assim em Timóteo, há um mediador entre Deus e os homens, há um intercessor que está sentado à direita do Pai, intercede por nós e o nome dele é Jesus Cristo. É assim que está escrito, mas as pessoas não leem a Bíblia, leem Vanity Fair, é por isso que não sabem de nada. É assim que está escrito, há um mediador. Digam, quantos existem? Mas então Maria, e a Maria era uma mulher maravilhosa, fantástica, para se imitar a sua fé. Francisco era um homem incrível. Antônio, Santo Antônio, um homem que amava a Deus. Mas eles não podem interceder por você, porque não são Deus. A característica de Deus é ser onipresente. Digam, como é Deus? Significa que Ele está em todo lugar. Onisciente significa que sabe tudo. Qualquer um que atribua essas características a outro, isso se chama idolatria. Alguém diz, mas eu não idolatro. Será? Se você diz que outra pessoa é onipresente, onisciente, isso é idolatria. Só Deus é onipresente, onisciente. Isso significa que só Deus pode ser assim. No Japão, em Campinas e em Milão ao mesmo tempo.
se eu pergunto a Maria, né, a São Justo, a pessoas maravilhosas, eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque seriam onipresentes e oniscientes. E se eu digo que todos são onipresentes e oniscientes, sou um idólatra. Simples assim. Amém? Bíblia, você diz como? Bíblia. Então veja como isso surge. Primeiro leem o Talmud, depois os padres da igreja. Santo Agostinho é um dos que começa com essa ideia de purgatório. E depois eu trago as datas exatas para vocês, para que saibam, na escolástica, que é um movimento teológico e filosófico muito importante. Começam no século XII a dizer... Começam a dizer, talvez exista um purgatório, mas só no Concílio de Leão em 1274 e depois no Concílio de Florença começam a aceitar essa doutrina. E vejam, no Concílio de Trento de 1545 a 1573, a igreja oficialmente diz que existe a doutrina do purgatório. Por 1500 anos ela não existiu. Porque se você for ler a Bíblia, ou ler o único historiador que contou os primeiros 300 anos do cristianismo, que se chama Eusébio de Cesareia, se você ler o único documento, ou ler a Didaquê, que são documentos escritos pelos apóstolos dos apóstolos, essa doutrina não existe. Ela nasceu muitos anos depois, após muitas dificuldades da igreja para manter as pessoas sob controle. E para dizer, se você quer ir para o céu, precisa de mim, precisa das minhas missas. Se você quer ir para o céu, você só precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. A Bíblia diz que com o coração você crê, com a boca você confessa que Jesus é o Senhor. A Bíblia diz que basta você pedir perdão a Deus e se pecarmos, como está escrito em 1 João, temos um advogado junto ao Pai, bom e justo para perdoar todos os nossos pecados. A única coisa que preciso ter para ser perdoado e ir à presença de Deus é entregar minha vida a Jesus e crer no sacrifício que Ele fez na cruz. Qual foi o sacrifício que Ele fez na cruz? Ele levou todos os nossos pecados. É como se colocássemos aqui neste balde todas as coisas horríveis do mundo. Pense em todas as coisas horríveis. As guerras, as bombas, a pedofilia, os abusos, a raiva. Imagine se tudo isso estivesse aqui. O que você faria com esse balde? Me diga você. Teríamos explodido, destruído, feito... É assim, a Bíblia diz isso. Jesus era esse balde, a Bíblia diz que Jesus era o corpo do pecado. Ou seja, Ele pegou toda a coisa horrível do mundo e o que Deus fez depois com toda essa coisa horrível do mundo? Ele destruiu como? Ele colocou na cruz. Toda vez que você ouve o flagelo, não era a raiva de Deus contra Jesus, era a raiva de Deus contra o pecado do mundo. Jesus carregava o pecado sobre si, em si mesmo. Por isso, quando você vê sangue, Jesus sofrendo, não é Jesus o Filho de Deus, porque Ele entra no mundo e Deus diz, este é o meu Filho em quem me agrado, eu o amo, escutem-no. Mas diz que a ira de Deus era contra o pecado do mundo. Corpo do pecado. Tanto é verdade que em Isaías 43 diz assim, agradou a Deus esmagá-lo com dor, porque Ele não estava esmagando seu filho, estava esmagando o corpo do pecado. Deus odeia o pecado e o ódio ao pecado que destrói a nossa vida estava todo sobre o corpo de Jesus. Por isso Ele foi crucificado, Ele crucifica o mal. E se você quer viver com a graça de Deus sem ser dominado pelo pecado, você diz, Senhor, então eu lanço o meu pecado sobre a tua cruz, que há 2000 anos estava ali por mim, e a partir desse momento você tem acesso à presença de Deus e pode viver com Ele para sempre. Não há mais necessidade de purgar nada, Ele já está morto, Ele já fez um único sacrifício. Amém? E Ele estabeleceu. E Ele estabeleceu que se morre apenas uma vez, depois do qual vem o julgamento, não há 1000 anos de purgatório. Ele diz que assim que Ele morrer, nós cuidaremos disso. Essa coisa não existe. Vamos lá, então depois que alguém morre, Ele já fez sua escolha. A escolha ela é feita em vida, não em morte. A morte não santifica ninguém. Eu sei que vocês vão a funerais e só ouvem coisas boas sobre os falecidos. Ah, Antônio, santo homem. E as pessoas lá dizem, santo o quê?
certo? A morte não santifica ninguém. Não espere morrer, porque há pessoas que são verdadeiros demônios andando sobre a terra, depois morrem e dizem: ah, que santo homem, santo o quê? É aqui que você decide, não é amanhã, é hoje e é agora. Se caísse uma bomba sobre você agora, se você estivesse lá em Israel, esperamos que não. Você precisa estar pronto hoje, precisa tomar sua decisão. Hoje é o dia da salvação. Não se espera, você não sabe como será o amanhã. Não procrastine em entregar sua vida a Deus e levar Deus a sério. Porque hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da escolha. Hoje é o dia de perdoar as pessoas. Hoje é o dia de fazer as pazes com Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez. Que dia maravilhoso é hoje. Amém. Vocês se lembram de Saul, que tiveram que chamar um garoto chamado Davi para tocar harpa, porque ele estava perturbado por quê? Ele estava perturbado por espíritos. Ele não conseguia mais dormir, parecia um louco. Existem pessoas, espíritos de loucura, que começam a entrar na vida das pessoas. Mas pastor, então tudo isso é espiritual? Não. Quando sigo as pessoas, observo 3 coisas. Porque somos espírito, alma e corpo, chama-se tricotomia. Para poder estudar o ser humano, a Bíblia o divide assim. Então, um corpo. Essa pessoa está doente, ela tem câncer de pulmão. Ele fumava, sim, 3 maços por dia. Não é espiritual, eles são chamados de 3 pacotes. Não o seu demônio. Se eu uso muito meu corpo, eu uso muito meu corpo. Se eu corro muito e talvez meu joelho doa porque corro muito, é porque estou usando o meu corpo, certo? Formal. Se eu cuido do meu corpo, posso até morrer. E isso não tem nada a ver com demônios. O pastor Subirá nos contou de uma vez que ele foi, enfim, a uma conferência e havia um homem que comia frango e salada. Naquela época ele era muito gordo. Vocês sabem que o pastor Subirá perdeu quase 100 quilos. E Deus lhe dizia: cuide-se, você é jovem. Uma vez eu estava na casa dele e levei um médico comigo. Eu disse: diga você que é médico, porque eu estava preocupado com ele. Eu disse: estou ótimo, acabei de fazer os exames, está tudo ótimo, posso comer o que eu quiser. E esse médico lhe disse: lembre-se, a saúde é como um cartão de crédito, você vai pagar tudo no final. E essa frase fez ele emagrecer 25 quilos porque ele entendeu, começou a mudar. De qualquer forma, olha para isso e diz: um pouco de salada, como você vê, que tristeza, está de dieta. E esse senhor lhe diz em um tom pastoral: faz muito tempo que você não me vê, mas eu estou morto. Por um tempo, e eu vi Jesus, e Jesus me disse: agora no seu funeral dirão assim: o Senhor quis assim, era a sua hora. E Deus diz: eu não quis assim e não era a sua hora. É você que está acelerando. Para mim, você poderia ficar aqui por muito mais tempo. Então, o corpo não é só espiritual. Isso é, se eu não cuido bem, vou ter problemas porque não cuido bem. Como só doce, gordura, tenho colesterol alto. Espírito de colesterol não existe. Então, não tem nada a ver, é óbvio. Não adianta começar a se enganar. É templo do Espírito Santo. Enquanto você está na terra, você cuida dele. Quando morrer, Deus vai te dar um corpo novo. Então, se você quiser morrer antes, é problema seu. São apenas escolhas. Depois tem: então eu vou primeiro para o natural. Se é natural, posso dizer: ok, mude o estilo de vida. Vamos orar e pedir a Deus para te curar, porque você está doente de qualquer forma. E depois tem outra coisa, pergunto sobre a mente dela. Não porque há um momento em que eu estou mal. Ok. O que aconteceu desde que você está mal? Olha, meu marido me traiu e desde que ele me traiu eu comecei a ter um tumor na mama. As doenças de mama quase sempre são falta de perdão, quase sempre. Mas em algum lugar isso explode porque o corpo não aguenta. Então, em algum lugar, porque o que acontece dentro de nós acontece também fora, não sou só eu que digo isso. Vocês sabem, né? Até os médicos fazem essa pergunta: senhora, me está tudo bem? O que aconteceu com a senhora? Alguma coisa.
Então vejo se isso tem a ver com isso e talvez, em vez de orar pela sua cura física, eu oro pela cura da sua alma, para que Deus cure o seu coração, que depois de ter sido traída sofreu tanto. Tanto que isso acabou afetando também o seu físico. E isso não são demônios, é algo aqui, uma dor na alma. E então, se não está no número 1, no número 2, eu vou para o número 3. Não aconteceu nada com o meu físico. As doenças espirituais, muitas vezes a pessoa vai ao médico, faz tudo o que precisa fazer, não tem nada, mas ela sabe que está doente e tem todos os sintomas. Pode ser que alguns chamem isso de doenças psicossomáticas. Pode ser algo espiritual. A Bíblia conta sobre uma mulher que por 18 anos andava assim, ia à igreja, era uma filha de Abraão. Jesus a olha e diz: espírito de enfermidade deixa esta mulher. E ela tinha um espírito de enfermidade que entra por onde? O diabo só entra onde encontra uma porta aberta. A porta aberta é desobediência. A porta aberta é pecado. Por isso, quando uma pessoa chega à igreja e nós dizemos: ajuste sua vida, está vivendo junto, case-se, não faça mais isso. Não estamos sendo moralistas, estamos dizendo para fechar as portas. Porque onde há pecado, há espaço para o diabo fazer festa. Você foi a todas essas práticas, peça perdão a Deus, não vá mais a essas práticas. Por quê? Porque assim ele fecha as portas e o diabo não entra, porque ele é ladrão, o ladrão entra onde encontra oportunidade. Amém? E ao fechar essas portas, abrimos portas para o céu. Veja um exemplo clássico, o dízimo. Deem o seu dízimo, a 10ª parte do que vocês têm pertence ao Senhor. E está escrito assim, que quando não damos a Deus o que é de Deus, atraímos maldição sobre nós. Mas diz que quando você dá um passo em direção a Deus e começa a entregar o que é de Deus, a Bíblia estabelece que 10% da nossa renda pertence a Deus. Diz: você verá como as comportas do céu se abrirão sobre você. Muitos pensam que vão ficar ricos e que amanhã terão dinheiro. As comportas do céu, literalmente, não significam dinheiro, significam bênçãos. Talvez eu esteja ofertando a Deus e meu filho se converta. Não recebi dinheiro, mas tive uma conversão. Eu estou honrando a Deus com aquela minha renda e acontece algo, como abrir-se uma porta de trabalho para minha casa, porque são as comportas do céu. Então alguns dizem: eu dou o meu dízimo, mas ainda... As comportas do céu significam que o céu se abre sobre você. Então, em teoria, estou fazendo algo prático, humano. Pego 10% e coloco aqui e espiritualmente as coisas acontecem. O mundo natural comanda o mundo espiritual e o mundo espiritual trabalha dentro do mundo natural. Amém? E juntos. E quando por acaso você tiver gasto todo o seu dinheiro com essas práticas, magias, bolos, horóscopos, seja lá o que for que você abra e coloque, quando você for até Deus, você faça um ato de reparação, ou seja, separe sua renda pela primeira vez, seu primeiro dízimo, e Senhor, eu peço seu perdão por ter usado meu dinheiro para este mundo e hoje eu o trago para a sua casa para honrá-lo. A palavra de Deus em Provérbios diz: honra o Senhor com os teus bens, para dizer: eu sei que tudo vem de ti, até mesmo o que eu como. E quando você faz isso, você abre as comportas do céu sobre você. É entre você e Ele. Amém.